Prezados amigos, estamos iniciando mais um evento da Amicus, Encontros de Cultura. Os trabalhos serão conduzidos pelo nosso presidente, engenheiro Flávio Ferreira Presser, o qual está com a palavra. Muito obrigado, Paulo Regis. Primeiramente, eu quero desejar uma boa noite a todos. É com enorme satisfação que mais uma vez nos reunimos. A Amicus, ela é na realidade uma entidade, não tem um CNPJ, mas nós constituímos um grupo de pessoas que habitualmente nos reunimos 2 vezes por semana, sempre às segundas e às quintas-feiras, para poder trocar ideias, enfim, conversarmos um pouco, quebrar esse nosso isolamento que a pandemia nos impôs, e mostrar resiliência em relação a ela. Enfim, na verdade, nos aproximarmos, nós nos conhecemos de vários locais, enfim, grande parcela das pessoas que participam do grupo pertenceram aos quadros da FEPAM, da Fundação Estadual de Proteção do Meio Ambiente, e agora resolvemos, então, criar esta entidade para podermos, sempre que possível, nos encontrarmos. E, habitualmente, às segundas-feiras, nós sempre contamos com a presença de um palestrante. E hoje nós contamos com a presença do nosso caro amigo Rafael Cittoni Gelzer. Ele vai falar sobre a Quinta da Estância e a Estância das Oliveiras, e de referência em sustentabilidade ao melhor azeite de oliva blend do Hemisfério Sul. Recentemente recebido essas medalhas de reconhecimento da qualidade do azeite que produzem lá na Estância das Oliveiras. Vou fazer um pequeno currículo resumido do Rafael. Ele é sócio-diretor de relacionamento com o mercado da Quinta da Estância, graduado em administração com ênfase em marketing pela SPM de Porto Alegre, pós-graduado em meio ambiente e sustentabilidade pela CESUCA, que é da faculdade INED, pós-graduado em MBA de gestão sustentável pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, vice-presidente de micro e pequenas empresas da Federação, membro da Rede Brasileira do Pacto Global da ONU e membro do Comitê de Sustentabilidade da ACHAMP-RS, Câmara Americana de Comércio. Enfim, resumidamente, essas são algumas das atividades e formações que o Rafael tem presentemente. Vou pedir para que as pessoas fiquem com seus microfones ligados durante essa palestra, essa conversa com o Rafael, e sempre, quando alguém deseja solicitar, fazer alguma manifestação, enfim, ou dirigir uma pergunta ao Rafael, por favor, utilize o sistema da mão levantada, ali na barra inferior do Meet Google. Enfim, é isso, Rafael, por favor, esteja à vontade, é um prazer muito grande tê-lo por aqui, e com isso, por favor, comece a tua palestra, por favor. Muito obrigado, Presser, obrigado, Paulo, obrigado aos colegas que estão aqui hoje. Nos sentimos lisonjeados quando o Presser fez o convite para a gente estar aqui participando desse super seleto grupo aí, conversando com vocês. A gente não tem a pretensão de ser um palestrante, mas eu vim trocar ideias e trazer um pouquinho da nossa experiência aí ao longo de 29 anos de trabalho na Quinta da Estância e de 3 anos de produção de azeite de oliva da Estância das Oliveiras. A gente está no 3º ano de produção, mas a história dela perlaça mais de 15 anos de pesquisa na olivicultura no estado do Rio Grande do Sul, ou seja, lá na precursão da olivicultura do estado.
Eu vou contar um pouquinho dessa história e fiquem à vontade para trazerem perguntas, experiências que tiveram com as empresas. Muitos de vocês já trouxeram antes da gente iniciar aqui a gravação. Também depoimentos aí de familiares que já conhecem, pelo lado das escolas, pelo lado das empresas, que eram os principais públicos que a gente trabalhava né? Antes do Covid. Então agora, bom, a Quinta da Estância ela surgiu de um sonho. A gente fica localizado em Viamão, ao lado de Porto Alegre, 28 quilômetros de Porto Alegre, na divisa com Gravataí. Ela nasceu de um sonho do meu pai e da minha mãe. Meu pai, o Lucídio, e minha mãe, Sônia, eles viviam na região, eles nasceram na região de Passo Fundo, e eles vieram para Porto Alegre para continuar os estudos. Minha mãe se formou professora, meu pai trabalhou a vida toda com comércio exterior, exportação e importação, e eles se conheceram em Porto Alegre, não se conheceram em Passo Fundo, e quando se casaram, fizeram uma combinação bem simples. Quando a gente tiver o primeiro filho, a gente vai atrás de uma área rural, a gente vai comprar essa área rural e a gente vai criar eles como a gente foi criado lá em Passo Fundo, para ter contato com o meio ambiente, para ter o pé na terra, para saber a origem das coisas, a origem dos alimentos, para valorizar o que tem de mais importante na nossa vida, que são as relações, o afeto e também as nossas relações, não só com os outros, mas também com o meio, né? Então, meu pai, ele trabalhou muito tempo no comércio exterior, meu pai e minha mãe se mudaram para São Paulo um tempo, ele trabalhou no Grupo Gerdau, Grupo QRF-Sul, depois retornaram para Porto Alegre e minha mãe ficou grávida do Lucas, o meu irmão mais velho, em 1978, e meu pai saiu atrás de uma área para adquirir, para cumprir aquele sonho e aquela promessa, né? Só que ele tinha um pequeno probleminha, que ele não tinha dinheiro para comprar a área, né? Então ele teve que ir atrás de amigos dele para tentar fazer negócio. E tinha um grande amigo dele, que era o Cláudio Jaconi, que tinha uma área aqui em Viamão para vender, eram cerca de 15 hectares. E meu pai foi tentar negociar para que ele vendesse menos, de repente fazer um contrato de compra futura, posterior dessa área total. E ele foi irredutível, apesar de ser amigo, foi irredutível. Eu vendo tudo, eu não vendo nada, não vou vender em parcela, não vou fazer nada disso. Meu pai não desistiu, foi atrás de primos da minha mãe para convencê-los a comprar em conjunto. Meu pai, como bom vendedor, né, conseguiu convencê-los. Então, um primo comprou 6 hectares, o outro primo comprou 4 hectares, o outro primo comprou 3 hectares, e meu pai e minha mãe compraram 1,5. Eram os mais interessados pela área, por uma indisponibilidade econômica momentânea. A gente sabe o que acontece na vida, o mundo gira muitas vezes. Eles não conseguiram adquirir toda a área. Em 81, quando eu nasci, a gente se mudou efetivamente para cá, e a minha mãe dava aula no Instituto de Educação em Porto Alegre, que na época era uma escola super revolucionária em termos de métodos de aprendizado e tudo mais. Bom, o pessoal sempre acha que a minha mãe é bióloga, veterinária, ou alguma dessas áreas da natureza, né? Minha mãe é professora de português e francês. Nada a ver, né, com o que o pessoal normalmente tem no imaginário da fundadora da Quinta da Estância, né, que é uma fazenda que trabalha com ecoturismo, turismo de sustentabilidade. E ela fazia as aulas dela de português lá no Instituto de Educação, no Parque da Redenção, que é um parque que fica no entorno do Instituto de Educação, e ela utilizava a criatividade dos alunos, sempre ligando à questão da natureza. E ela começou a trazer essas turmas, de forma, claro, gratuita, para vivenciar as coisas que a gente vivenciava aqui. Então, ela trazia as turmas para fazer trilha, para tirar leite da vaca, para fazer passeio de cavalo, para plantar na horta. E ela percebia que as crianças mudavam seu comportamento, assim, mudavam a forma delas verem o mundo para melhor. Daí, em 84, nasceu o meu irmão mais novo. Nós somos entre 3 irmãos, o Lucas, eu, o Rafael e o André, que é o mais novo. E em 1992, a minha mãe parou para pensar: quem é que eu estou beneficiando hoje com essas experiências que eu acredito que são transformadoras, né? Ela percebeu que ela estava beneficiando os filhos e os alunos dela. Então ela pensou: como é que eu posso ampliar para que mais gente possa ter esse contato, para que mais gente possa ter essa transformação tão necessária, né, na sociedade como um todo, na medida em que as cidades, conforme elas iam crescendo, ia crescendo também a desconexão das pessoas com o ambiente natural. E essa desconexão, ela fazia mal, não só para as pessoas, quanto também para o meio ambiente, porque na medida em que tu te desconecta de algo, tu perde a afetividade por aquele algo também, né? E na medida em que tu perde a afetividade, tu acaba
fazendo as tuas ações, as tuas decisões, acabam não levando em consideração, muitas vezes, o impacto que pode ter naquele ambiente. Então, ela trazia as turmas dela, e em 92 ela fundou a Quinta da Estância. Na época, nós tínhamos 2 monitores, que era minha mãe e minha tia, que atendiam os grupos, que faziam as visitações. Meu pai assava o galeto para os grupos. O Presser elogiou ali no início a alimentação, e vem desde aquela época a alimentação já cuidada pela família, né? E a fazenda nasceu num ambiente extremamente fértil, né? Vocês ainda são mestres da área de meio ambiente, sustentabilidade, agora mais recentemente ESG, né? Vocês vão se lembrar que a gente teve em 1992 aí um dos grandes encontros das Nações Unidas, que foi a Eco 92, né? E a Eco 92 foi o segundo encontro da ONU relacionado à temática da ecologia. Na época não se falava muito em sustentabilidade, se falava mais em ecologia e meio ambiente. Em 72 a gente teve em Estocolmo o primeiro encontro, que basicamente reuniu governantes e cientistas acerca dos problemas do planeta. E a ONU percebeu que de 72 a 92, em 20 anos, muito pouco se evoluiu. Então, em 92, ela inseriu a sociedade civil nesse processo, né? A gente lembra o que foi a Eco Rio 92, né? O envolvimento. Fica à vontade, Pressa. Não, a Eco 92, né? Isso. A Eco 92, ela teve um envolvimento muito forte da sociedade civil, né? E começou a se disseminar, porque a ONU percebeu que, de fato, ela precisava do engajamento da população como um todo nesse processo, que ele não é um processo de decisão somente política, né? É um processo de decisão pessoal também, do que a gente vai colocar na nossa mesa, do que a gente vai adquirir, de como a gente vai descartar as coisas, e como a gente vai lidar com esse processo todo de relacionamento dos seres humanos com o ambiente natural, na medida em que a gente se desconectou, né, do ciclo da vida. A gente saiu da cadeia alimentar, da pirâmide alimentar do planeta, e se desconectou como seres humanos do sistema natural da Terra. Então, em 92 a gente teve esse período muito interessante. A fazenda cresceu muito ao longo dos anos. Minha mãe, no primeiro ano, a gente recebeu ela visitou 12 escolas de Porto Alegre para fazer visitação na Quinta da Estância. A gente não tinha dinheiro na época para investir. O pessoal acha, cresceram, tinham dinheiro de herança, alguma coisa assim, ou investiram, já nasceram grandes. A gente nasceu bem pequenininho, fazendo o que a gente acredita, e a gente continua agora também fazendo o que a gente acredita. Não é porque a gente cresceu que a gente deixa de fazer o que a gente acredita de fato, né? E a gente foi crescendo aos poucos. Hoje a fazenda é a maior do Brasil em turismo educacional. A gente focou em 2 principais públicos de atuação. Um é o público instituições de ensino, onde a Quinta da Estância é uma extensão da sala de aula na prática, que vai muito além das questões somente ligadas a uma fazenda, por exemplo, a questões somente ligadas ao meio ambiente. A gente é realmente uma extensão. A gente tem atividades de química, física, matemática, língua estrangeira. Nós temos atividades nas mais variadas áreas do conhecimento, né? Totalmente focados para os alunos conseguirem vivenciar aqueles conteúdos, aqueles assuntos que eles abordam de forma mais teórica em sala de aula. E desde a educação infantil, criancinhas de 0 a 2 anos, a universidade. A URGS, por exemplo, Biologia da URGS é nossa cliente para trabalho de campo. Então, a gente saiu de 2 monitores, hoje a gente conta com uma equipe treinada de mais de 60 monitores, todos com formação no mínimo de graduação, muitos com mestrado e doutorado nas suas áreas. Nós saímos de 1.500 visitantes que nós tivemos no primeiro ano, lá em 92, para cerca de 80 mil visitantes, o que nós temos antes do Covid, lógico, trabalhado ao longo dos anos. E nós diversificamos, além da parte de escolas, a gente também tem o segundo principal público, que é o público de empresas, que daí a gente desenvolve projetos de treinamento vivencial. A gente também continua trabalhando com educação voltado para empresas, mas educação no foco comportamental. Então a gente trabalha com as equipes superação de desafios, buscas de metas, cooperação, trabalho em equipe, comunicação, desenvolvimento de lideranças e várias outras temáticas ligadas ao comportamento das pessoas, que a gente percebe que é o grande gap que a gente tem
nas equipes, né? A gente sabe que a técnica, a gente ensina a capacidade técnica, mas a questão comportamental ela é muito mais difícil. Então, a gente trabalha com dinâmicas de jogos cooperativos e técnicas específicas para desenvolver essa questão comportamental. Além dos eventos de confraternização, também de final de ano. Bom, a gente cresceu muito ao longo desses anos, a gente focou sempre com relação ao triple bottom line dentro do DNA da empresa, ou seja, aquele tripé da sustentabilidade, o ambiental, econômico e social, na espinha dorsal, e não é balela, como normalmente as empresas comentam, está no nosso DNA, né? Daí tu olha a empresa, o organograma da empresa tem toda a espinha dorsal da empresa e tem o departamento de sustentabilidade dissociado da atividade fim da empresa. A gente coloca, a gente acredita que a atividade fim ela tem que estar diretamente vinculada, né, à sustentabilidade. Então, a gente, ao longo dos anos, a gente fez várias ações, a gente, citando algumas como exemplo, só para não tomar muito tempo e também ter bastante tempo para perguntas, a gente fundou em 1996 o primeiro criador conservacionista do Brasil com foco em educação. Então, o nosso foco não era só pesquisa, como os criadores tradicionais, o nosso foco era a educação, disseminar a educação ambiental. A gente é uma parceria que a gente realizou com o IBAMA, com a Polícia Federal, com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, com a Brigada Ambiental, onde a gente recebe de forma voluntária animais silvestres apreendidos e a gente realiza a recuperação desses animais. A gente já recuperou mais de 8 mil animais envolvidos com o tráfico de animais silvestres, né? A atividade do tráfico de animais silvestres, vocês vão conhecer tanto quanto nós, né, já que trabalharam na área, é a segundo a rede RENCTAS, que é a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, é a terceira atividade ilícita do planeta. Ela só perde para tráfico de drogas e de armas. Só do Brasil, que nós somos um país que tem uma das maiores biodiversidades do planeta, né? Só do Brasil, segundo a rede RENCTAS, estima-se que saem das matas brasileiras cerca de 35 milhões de animais por ano para abastecer o tráfico de animais silvestres. Isso é 3 vezes a população de pessoas do Rio Grande do Sul, por exemplo. Isso retirados por ano, né? É extremamente impactante, de fato. A gente percebe, e o nosso trabalho era exatamente disseminar para que as pessoas conhecessem esse impacto e não adquirissem animais de forma ilícita, né? Porque tu tens os criadores comerciais, por exemplo, que comercializam animais de forma lícita. Tu pode ter os animais na sua casa de forma legal. A gente não é um criador comercial, nós somos apenas um criador conservacionista, né? Então, o nosso foco basicamente é 3. Um deles é a conservação de espécies em vias de extinção, para reprodução e repovoamento de áreas degradadas. Então, na medida em que a gente recebe uma determinada espécie que está muito impactada, ela não pode ser devolvida para o ambiente natural, a gente reproduz, e os filhotes, daí a partir da FEPAM e a partir do IBAMA, eles autorizam essa reprodução, e eles é que fazem a reambientalização nos ambientes, de repente, que foram degradados. Antigamente a gente tinha o que era chamado de corredores ecológicos, né, onde os animais podiam migrar de um local para o outro. Então, quando havia uma degradação em determinado local, se fosse feita uma ação de recuperação daquelas áreas de mata, os animais naturalmente voltariam para aquele lugar utilizando os corredores. Hoje em dia a gente não tem mais esses corredores ecológicos, basicamente são ilhas verdes, em função do crescimento das cidades, a necessidade de alimentação para a população e crescimento também das áreas de agricultura. Isso acabou impactando nesses corredores. Então, um determinado local que foi degradado e está sendo recuperado, as áreas de mata, os animais têm que ser inseridos ali novamente para que aquele bioma se torne novamente sustentável e equilibrado. Então, esse é um dos fundamentos. O outro é criar um banco biológico. Então, na medida em que animais muitas vezes entram em extinção no ambiente natural, tu consegue com que os filhotes de animais em cativeiro possam ser reambientalizados e aquela espécie volte à natureza de novo, viver em liberdade na natureza, né? E o terceiro é a educação, que é o nosso foco principal. A gente já teve nesse período todo de trabalho, aí, quase 30 anos, mais de 1.400.000 visitantes. A Fazenda hoje trabalha com grupos que vêm de todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Uruguai, Argentina, Chile, que visitam a Quinta da Estância. A gente tem atendimento para grupos de estrangeiros em inglês, francês, espanhol. A gente tem monitores em Libras, é um dos únicos locais do Brasil com monitores específicos para deficientes auditivos, ou seja, pessoas surdas, né? A gente também tem
várias experiências relacionadas à acessibilidade. É interessante que quando vem a prefeitura aqui, eu quero visitar a área de acessibilidade de vocês para ver se vocês têm estrutura acessível. Eu falei, agora vocês vão visitar de verdade. Ele, não, quero ver só a rampa e o banheiro. Eu falei, não, isso não é acessibilidade. Agora tu vai ver o que é acessibilidade. Os caras às vezes não querem visitar, né? Eu faço eles visitarem. E além, lógico, do necessário para cumprir a legislação, que são as rampas, os banheiros acessíveis, a gente tem experiências para pessoas com deficiência, né? Isso vai muito além. A gente tem monitor específico, além do monitor em Libras, a gente tem monitores específicos para crianças com síndrome de Down, para autistas. A gente lançou o projeto Trilha para Todos, que é um projeto de uma trilha multiacessível para cadeira de rodas, pessoas cegas, inclusive com linha guia e o monitor fazendo audiodescrição daquele ambiente. Agora a gente está colocando as placas em braille para os cegos também conseguirem fazer a leitura do que tem à sua frente. Então, por exemplo, ele vai chegar na linha guia, vai chegar um determinado momento, vai ter a placa, ele vai ler, estique sua mão e pegue uma folha dessa árvore, sinta o cheiro dessa folha, essa é uma árvore fitoterápica, com as propriedades X, Y, Z, para aquela pessoa interagir. Toque na casca da árvore, sinta que ela é mais rugosa, essa é uma espécie de árvore e tal, para que as pessoas, através dos sentidos que ela tem, muito mais apurados que o nosso, consiga daí também vivenciar aquela experiência de estar num ambiente mais natural, né? Que normalmente as pessoas com deficiência não conseguem, porque esses ambientes são mais inóspitos. Uma trilha normal é inviável para um cadeirante, por exemplo. Já uma trilha adaptada, mantendo suas propriedades também naturais, ele consegue estar inserido num ambiente mais virgem, selvagem, porém com toda a segurança e a estrutura que eles precisam para aquele determinado tipo de deficiência que ele tem, né? Tem uma história muito legal que eu me lembro sempre de uma criança que tinha cerca de 12 anos, estava visitando a fazenda, isso faz uns 10 anos já. E ele tinha um nível de autismo bem severo, assim, ele não vocabilizava, ele não se comunicava nem com os pais, né? E ele veio para cá com a turma da escola e tal, e ele viu um pato no açude, e ele começou a falar. E ele começou a falar pato, pato, pato e tal. Ele entrou no açude, o monitor, claro, segurou ele e tal, e as professoras filmaram ele falando, né? E aquele momento foi a primeira vez que os pais ouviram a criança falando algo que eles conseguiam compreender. E o mais transformador, eu fico emocionado com isso, o mais transformador não foi ver os pais vendo o vídeo, ou os pais tendo a primeira experiência de ouvir o filho, né? A coisa mais transformadora é que agora eles sabem o caminho. Eu não sei qual é o histórico da criança, né? Muitas vezes a criança, quando ela tem um determinado tipo de deficiência que é mais severa, os pais super protegem os filhos, é natural, né? A gente se sente menos confiável de ter o filho em ambientes naturais. E agora, sabendo que aquele filho interagiu, estando no ambiente natural, se aquela família fizer uma ecoterapia, se ela for ao zoológico, se ela levar a criança no ambiente mais natural, ela vai conseguir interagir com aquele filho. Isso é transformador. Então, eu acho que a gente consegue, muitas vezes, com as nossas empresas, se a gente colocar o coração junto, a gente consegue, de verdade, transformar a vida das pessoas através de produtos e serviços. E é isso que eu acredito que é o papel das empresas. A empresa mesmo, não precisa ser ONG, pode ser empresa com esse foco, né, de transformar a vida das pessoas através dos seus produtos e serviços. Mas voltando lá atrás, então, além dessa parte toda de sustentabilidade, de cuidado, a gente começou em 1998, a gente colocou uma unidade biológica de tratamento de efluentes, então todos os efluentes da Quinta da Estância são tratados nessas unidades biológicas, a gente reutiliza a água para irrigação de passagem animal. Nós temos um trabalho muito forte de valorização da cultura indígena, isso é bem interessante. E o pessoal às vezes pergunta, o que tem a ver índio com fazenda, né? A gente percebeu que as escolas, isso foi em 98 também, lá atrás, a gente percebeu que as escolas, elas faziam atividades relacionadas ao Dia do Índio, no mês de abril, e a chegada dos europeus do Brasil, que também é no mês de abril, muito caricaturadas, assim, com as crianças, né? As crianças saíam com cocares na cabeça, fazendo e tal, e aquela criança acabava estereotipando o índio, né? Achava que aquilo ali é índio. Depois ela ia lá na Praça da Redenção, em Porto Alegre, via no Brick os índios vestidos como nós, camisa, calça, tênis Nike, calça jeans, e ela falava, isso não é índio. E não é verdade.
E a gente queria mostrar isso, né? Não é porque eu não estou aqui com um caneco de chopp comendo cuca com linguiça que eu não tenho descendência alemã. A gente adapta a nossa realidade ao modelo que a gente vive. E a gente queria trazer isso, porque os índios, até os 5, 6 anos, até os 5 anos, eles só falam praticamente o Guarani. Os índios com 7 anos são bilíngues fluentes em 2 línguas. Quem de nós era bilíngue fluente em 2 línguas com 7 anos, ou quem de nós é hoje, né, bilíngue fluente? E os índios com 7 anos são bilíngues fluentes em português e em Guarani. Então, a gente trazia algumas coisas para que exatamente caísse aquelas coisas de estereótipos relacionados à cultura indígena. E a gente queria mostrar que todo mundo tem um pouco de índio, ainda mais o gaúcho, que toma chimarrão praticamente todo dia, né? O chimarrão foi uma erva descoberta pelos índios, a cuia de chimarrão foi adaptada, descoberta pela cultura guarani também, a bomba de taquapi, que é a bomba de taquara, que a gente encontra ainda no mercado público para vender, ela foi originária pelos guaranis, e depois, claro, foi adaptada pelos jesuítas à utilização da bomba de prata e ouro, né, para elitizar um pouco essa cultura de tomar o chimarrão de todo dia, né? Então, batata doce, o aipim que a gente come, um monte de coisa, o pinhão, um monte de coisa foi exatamente uma influência indígena diretamente na nossa casa. E além de palavras que a gente utiliza no dia a dia, e jogos. A bolita é um jogo indígena. A pular, aquele de pular, putz, eu sempre me esqueço esse joguinho, que tu pulava os quadrantes na escola, que tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu ia pulando até chegar do outro lado, eu não me lembro o nome desse jogo. Esse também é um jogo indígena. Então, normalmente, se tu olhar os jogos que a gente tem coletivos, isso é interessante também, muitos deles são de origem indígena. E a gente utiliza até hoje no Rio Grande do Sul vários desses jogos, né? Então, isso também é influência dos índios. Então, a gente criou esse programa lá em 1998 de valorização da cultura indígena. A gente já teve mais de 40 mil alunos passando por esse programa. Até hoje a gente realiza. A gente traz o cacique da aldeia para falar com as crianças, como é que era a vida antigamente, como é que é a vida hoje. Eles apresentam a música, os grupos musicais. Quando a gente chegou nessa tribo Guarani, eles não tinham um grupo musical estruturado, eles estavam numa situação mais de fragilidade social, assim. E a gente começou a trabalhar com eles. O que vocês estão precisando? Primeiro sanar as questões, lógico, alimentares e mais prementes, mas posteriormente a questão principalmente da musicalidade. E por que e as pessoas falam, mas por que é importante música, né? Se o cara tá lá numa casa que é mais simples. Porque a musicalidade, através de contos, lendas e músicas, é que os índios passam a sua cultura. Na medida em que tu não tem grupo musical estruturado numa aldeia indígena, tu tem uma ruptura daquela cultura. A gente escreve livros, eles passam através das rodas de contos, lendas e músicas. Então, por isso que é tão importante ter um grupo musical estruturado. E essa aldeia, ela cresceu muito em termos de desenvolvimento. Hoje eles têm 3 CDs gravados, eles têm 2 grupos musicais estruturados, eles têm o cacique deles já na universidade. A minha mãe tinha debates fortes com o antigo cacique, que era muito querido, mas ela tinha debates com relação à questão de estudar fora, né? Que para ele tinha um medo que, caso os alunos fossem para a universidade ou coisas do gênero, eles poderiam perder a cultura indígena. E minha mãe falava que era exatamente o contrário, eles poderiam defender de outras formas a cultura indígena e com isso fortalecer ainda mais essa cultura, né? E acabou sendo exatamente isso que aconteceu. Então hoje tem vários alunos em universidade, eles têm escola dentro da aldeia, até o ensino médio, escola bilíngue. Então, eles têm todo um trabalho. A gente desenvolveu esse projeto exatamente para valorizar a cultura. Então, eu estou trazendo esses exemplos exatamente para mostrar como é que a gente insere a sustentabilidade dentro do negócio. Então, aí tu tem, por exemplo, no criador conservacionista, tu tem a questão ambiental, que é evidente, recuperação de animais silvestres. Tu tem a questão social, o tripé social, que é a educação. E tu tem o tripé econômico também, que acaba sendo um atrativo também de visitação, né? Mas se eu pensasse só no econômico, por exemplo, eu tendo uma girafa e um elefante, eu atrairia muito mais visitantes do que ter um mutum, um cavalo e um jacu, né? Então, mas o foco exatamente não é só esse. O foco é ter esse tripé equilibrado, como ele diz, se a gente deixa uma perna maior que a outra no tripé, ele acaba caindo, né? Então elas têm que estar sempre equilibradas, tanto econômico, também a gente não tem ações que não tenham equilíbrio, né? Econômico, todas elas têm. Então, por exemplo, os índios, então tem a questão social óbvia de
valorização da cultura, e a gente aumentou o número de visitantes em mais de 300% em abril, mesmo reduzindo os valores, porque a gente reduz os valores de visitação, as crianças trazem as doações para os índios de alimentação e tudo mais. A gente já arrecadou mais de 40 toneladas de alimento durante esse período. A gente libera também a Quinta da Estância para venda de artesanato tipicamente indígena. Isso é muito legal, porque isso traz um impacto econômico para a aldeia, de liberdade, né? Eu falo assim, o lucro liberta. E as pessoas, o lucro liberta, sim. Porque na medida em que as pessoas, os índios, por exemplo, essa aldeia indígena, eles têm a receita do seu trabalho, eles têm como escolher aonde eles vão investir aquele dinheiro. Eles não vão receber a doação de 1 quilo de feijão e 1 quilo de arroz. Eles podem escolher 1 quilo de massa para comprar. Então, acaba libertando eles com relação às escolhas também de adquirir coisas que eles tenham mais vontade de fazer e de realizar. Então, a gente libera também para venda de artesanato indígena. Claro, durante esse período de pandemia foi muito impactante a questão da visitação, mas foi feito um estudo da Fundação Dom Cabral com relação ao impacto social desse projeto, e cada família indígena artesã, ela arrecada na Quinta da Estância de 27 a 32 mil reais ano de receita. Isso é uma receita extremamente relevante para aquela cultura, e é a principal. Eles vendem mais aqui do que eles vendiam, por exemplo, no Brick da Redenção, de artesanato, né? Além de estar sendo valorizado, né? Ali a gente sabe que muitas vezes eles estão numa situação já mais de pedintes ou coisas do gênero, assim. E aqui não, aqui a gente inverte, né? A gente mostra que, cara, as crianças saem idolatrando, porque eles percebem tudo que os índios nos deixaram e o que eles ainda têm mais o que entregar e o que a gente pode construir juntos nessa sociedade tão diversa que a gente tem no Brasil e no Rio Grande do Sul. Passando adiante, depois disso a gente também começou a neutralizar carbono, daí indo um pouquinho mais adiante, em 2007. Imagina 2007, quando grandes empresas multinacionais nem faziam inventário de carbono, a gente já fazia inventário, escopo 1, 2 e 3, que é emissões diretas e indiretas, e já neutralizava essas emissões com plantio de árvores na própria fazenda. Isso utilizando normas internacionais do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, e da ISO 14064. Então, desde 2007, a gente neutraliza todas as emissões de gás de efeito estufa das atividades da Quinta da Estância. Desde o transporte dos visitantes até aqui. A gente calcula, por exemplo, o Mário comentou que a esposa dele veio com a Caixa Federal. Então, eles vieram de ônibus, de carro. O que a gente faz? Quando a gente vai fazer a confirmação dos grupos, a gente pergunta quantos carros vão vir, quantos ônibus vão vir. A gente pega a sede da empresa, verifica pelo Google Maps a quilometragem da sede até aqui, calcula todos os veículos como combustível fóssil, ou seja, ônibus diesel comum, se ele tiver com biodiesel melhor, carro gasolina, se ele tiver com etanol ou gás natural melhor. A gente calcula a poluição desses veículos e dentro da fazenda tudo é calculado, energia elétrica, geração de resíduos, consumo de água, passeio de trator, máquina de cortar grama. Quando eu saio para uma reunião, por exemplo, a gente tem várias parcerias, por exemplo, reunião com o WWF em São Paulo. Eu calculo querosene de avião, calculo o Uber de São Paulo que eu peguei. Tudo isso entra dentro de um grande bolo de emissões de gases de efeito estufa, que bianualmente a gente neutraliza através do plantio de árvores, utilizando essas normativas internacionais, né? Com isso, a gente acabou criando um novo nicho de mercado, que é o turismo livre de emissão de carbono, lá em 2007, e a gente neutraliza ano após ano desde então. Todos esses projetos que eu falei, 96, Fundação do Criador Conservacionista, 1998, Projeto dos Povos Indígenas, 2007, neutralização de carbono, todos esses projetos eles são contínuos, ou seja, eles não pararam ao longo do tempo. Por que eles não pararam? Porque eles são sustentáveis. Essa é a grande batida que a gente fala, né? Uma ação ela pode ser ecologicamente correta, ela pode ser ambientalmente, socialmente responsável, mas se ela não tiver o equilíbrio também do econômico dentro do tripé, ela acaba muitas vezes se esvaindo em alguns momentos de crise ou paralisando suas atividades. E isso não ocorre quando tu está dentro da atividade fim, da espinha dorsal da empresa, né? Então a gente vem ao longo desse período todo trabalhando. Em 2011 também, agora acelerando um pouquinho, em 2011 a gente recebeu então uma carta da ONU de Nova York, e foi legal porque a carta ela foi assinada no dia 1º de março de 2011, e dia 1º de março é o aniversário da Fazenda. Foi sorte e um presente, só que é aquela coisa que o universo conspira, né?
e a gente foi o primeiro local de turismo do Brasil a ter sido aceito signatário do Pacto Global das Nações Unidas. O Pacto Global da ONU ele foi criado em 2000 pelo antigo secretário-geral da ONU, Kofi Annan. A única forma de tu entrar com um CNPJ dentro das Nações Unidas sem ser governo é através do Pacto Global. Então, se vocês entrarem no site da ONU, unglobalcompact.org, que é o site do Pacto Global da ONU Internacional, colocarem lá em stakeholders, vocês vão ver os relatórios de sustentabilidade da quinta da instância publicados no site da ONU e avaliados em cima de 4 pilares do pacto, que é relações de trabalho, meio ambiente, combate à corrupção e diversidade, e também sobre os 17 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da ONU, a Agenda 2030. Se vocês entrarem no site da quinta da instância, que eu acho que foi o Antenor, o Ferrari, que fez a pesquisa já, conhece tudo lá, entrando na área de sustentabilidade do site, vocês vão verificar que, na minha avaliação, a gente tangencia 15 dos 17 ODS, que é bastante relevante. Fica à vontade, Ferrari. Não, foi isso mesmo. Pesquisou, né? Então, a gente tangencia 15 dos 17 ODS. Normalmente, uma empresa tem 3, 4 ODS de atingimento. E o objetivo dos ODS também não é a empresa alcançar todos. O objetivo é ela trabalhar os que ela tem mais afinidade dentro da sua atividade de atuação. E na minha avaliação foram 15. Se tu entrar no site da ONU agora, vocês vão ver que na avaliação deles foram 16 ODS. Ou seja, eu fui mais chato que os caras da ONU. Eu só fui mais cri-cri do que os caras da ONU. Então, o único que a gente não atinge, todo mundo pergunta o que a gente não atinge, né? Os 16 tanto faz, mas o que a gente não atinge é preservação de oceanos, por motivos óbvios, né? A gente não a gente não fica nas margens do oceano e a gente não tem ações que não tenham vinculadas com a nossa atividade fim. Então, por exemplo, o pessoal fala, mas vocês podiam patrocinar a limpeza de praia, e daí vocês conseguiam chegar nessa aí. Meu objetivo não é ter o vizinho, meu objetivo é ter atividade dentro da minha empresa. Então, meu objetivo não é ter o ok em cada uma. Não é ganhar o selinho. Meu objetivo é ter atividade de verdade dentro da empresa. Então, eu nunca vou fazer isso para alcançar, isso para mim já é quase que um greenwashing, um marketing verde, no pior análise do marketing, que a gente nunca faria. Então, a gente chega aí nos 16 ODS, na avaliação deles, a gente atinge os 4 pilares do pacto também, da ONU, e a gente vem trabalhando ao longo dos anos para melhorar, porque a gente sabe que nunca a gente chega, né? A sustentabilidade ela não é uma linha de chegada, ela é um caminho. E ele é um caminho maravilhoso, porque a cada ano tu tem mais novidades, tu tens mais pesquisas que às vezes desconstroem coisas que tu acreditava, e isso é muito bom, porque daí também te quebra os paradigmas, né, que a gente constrói ao longo da nossa vida. A gente cria várias barreiras e paradigmas, né? Eu acho muito bom a gente desconstruir um pouco também para aprender. Então a gente sempre acorda com motivação, é porque tem muito que realizar. A gente não tem nada pronto. E ao longo desse caminho a gente surgiu a Estância das Oliveiras também, que é o segundo projeto da família. A gente tem uma área também que meu pai começou a pesquisar, o Lucídio começou a pesquisar, a visitar no mundo inteiro lagares. O que é o lagar? Lagar é o local onde se faz a extração do azeite de oliva. Tu tem, por exemplo, a vinícola é o local onde se produz o vinho, o lagar é o local onde se extrai o azeite. Às vezes o pessoal acha, eu ia falar lugar e escreveu lagar. Eu mando às vezes para a assessoria de imprensa os textos e eu vejo os caras publicando lugar, corrigindo. Então, meu pai visitou lagares no mundo inteiro para verificar como é que se plantava oliveira, quais eram as exigências naturais e técnicas desse cultivo milenar, né, que nos atraía por ser essa questão milenar, por ter essa questão de estar sempre com o ser humano há milhares de anos. E ele percebeu que a nossa região era altamente propícia para isso. E na mesma época, 15 anos atrás, a Embrapa estava pesquisando e escolhendo cerca de 15 pontos no Brasil para ser unidade de pesquisa de olivicultura. E ele chegou lá na Embrapa e falou, olha, eu quero que um desses pontos seja na Quinta da Estância. Eu disponibilizo a área para vocês sem custo, segurança para pesquisa, equipe para fazer poda, para fazer manutenção, conforme vocês orientarem, tudo sem custo para vocês, e vocês me coloquem uma unidade de pesquisa aqui para a gente conhecer um pouquinho mais essa cultura.
E ele tomou um banho de água fria, porque os caras da Embrapa falaram o seguinte, falaram, olha, vocês estão fora do mapa das oliveiras nacional, vocês não são área propícia para olivicultura, oliveira não dá aí na região de vocês. E meu pai chegou, dá, porque eu já fiz a pesquisa, eu fiz análise de terra, de solo, de terroir, já fiz tudo, e ficou naquela bate-boca, dá, não dá, dá, não dá, e meu pai foi tão cabeça dura que os caras acabaram abrindo, falaram assim, tá, a gente vai colocar, então tá, a gente coloca, uma das 15 é de vocês, então. Colocaram 35 varietais, 35 árvores de oliveira, lá na época, e meu pai colocou 2.000 no risco total, e os caras falando que não ia dar certo. Ele plantou 2.000. 5 anos depois, qual foi a melhor unidade de pesquisa do Brasil? Foi a Quinta da Estância. Os caras mudaram o mapa das oliveiras nacional, nos colocando como altamente propício. A gente saiu lá do quase que o plantar alface em banhado para se tornar altamente propício, né? E essa cultura a gente começou, e a gente percebeu daí que tinham muitas técnicas que estavam sendo trazidas para o Brasil de forma equivocada, né, técnicas europeias, de distanciamento de árvore, sistema de poda, e a gente começou a desenvolver a nossa pesquisa. E a gente começou a pesquisar nós mesmos técnicas novas, a gente começou a fazer modelos diferentes de pomares, testando quais eram as espécies que mais davam certo. Então a gente tem pomares, por exemplo, com 14 para 15 anos, que são os pomares mais antigos. Depois nós temos pomares com 8 anos, pomares com 7 anos, pomares com 5 anos, pomares com 2 anos. E assim a gente foi implementando as técnicas que nós aprendemos ao longo desse período de desenvolvimento de oliveiras, né? A gente sempre focou muito em utilizar a natureza como nossa aliada. Então, por exemplo, na Europa, se vocês forem se lembrar das viagens que vocês fizeram, as árvores de oliveira, normalmente elas têm a copa como um guarda-chuva. Ela é uniforme, ela é uma copa uniforme, como se fosse um guarda-chuvinha, de forma, bem aquela árvorezinha que a gente desenhava no colégio, na 4ª série. Então, bem uniforme, com uma barra embaixo. Só que lá eles têm muita pouca umidade. Então, eles podem fazer esse sistema de guarda-chuva. Então, a gente desenvolveu, por exemplo, o sistema de cálice, onde tu tem o centro da árvore aberto e a insolação entra no meio da árvore, para diminuir a umidade, diminuir o número de fungos, por exemplo, da árvore, ao invés de tu tacar ali fungicida. Então a gente começou a utilizar a natureza como nossa aliada. Então a gente ampliou os distanciamentos entre as árvores e começou a dar mais distância entre elas também. Isso dá mais insolação, diminui a produtividade, diminui o número de árvores por hectare que tu vai ter, com certeza, diminui o número de árvores que tu vai ter por hectare, mas tu aumenta a qualidade da fruta e tu também tem um aliado natural aí que pode estar combatendo essas pragas junto contigo no dia a dia da cultura, né? E a gente começou produzindo bem pouquinho azeite lá atrás, porque no início do plantio não existia uma técnica ainda também de desenvolvimento de mudas de oliveira. Então, no início do plantio, a oliveira começava a dar com 8 anos, 7 para 8 anos. Tu ficava 7 para 8 anos só cuidando de folha, sem uma azeitona. E hoje, quando tu planta uma oliveira, em 4 anos ela começa a produzir. Olha a evolução da ciência, né? Isso é muito positivo. Então, porque já tem os varietais, tu já tem a adaptação da cultura, tu já sabe exatamente o distanciamento, tem toda essa técnica. Então, a gente começou, a primeira colheita que a gente fez, a gente colheu 35 quilos de azeitona. A gente produziu uma garrafa PET e meia de azeite, 3,5 litros de azeite de oliva nós produzimos, né? Naquele período. Era delicioso, né? Porque a gente levava numa maquininha bem pequena para fazer a extração de um outro parceiro, nós não tínhamos máquina, nós não tínhamos lagar próprio para a extração do azeite, que é extremamente caro, esses instrumentos, né? E a gente começou a evoluir. Então, hoje, a gente tem 5.000 árvores já na estrutura toda das áreas, 5.100 árvores na estrutura toda da área. A gente produz cerca de 2.000 litros de azeite por ano, e nós temos o nosso azeite comercial somente há 3 anos. Então, a gente começou o azeite comercial só há 3 anos. Quem é o meu irmão mais novo, que é o André, é o nosso mestre de lagar. Ele fez toda a capacitação dele, também ele é veterinário, mas ele fez os cursos todos para manejo de olivicultura, né? Então ele é mestre de lagar e ele é catador. O que é o catador? Todo mundo acha que é o cara que fica catando as azeitonas, né? Catador é um nome espanhol que se dá
para o avaliador de painel internacional de azeite. Tu tens 2 níveis de avaliador. Tu tem o sommelier de azeites, que ele fica no nível mais básico, e tu tem o catador, que é o nível mais alto. Então ele tem esse nível de catador, essa certificação ela é italiana. A cada 3 meses ele tem que revalidar para manter. Então ele passa por testes sensoriais de gustação, né, para ver se ele identifica erro no azeite, defeito, blends, varietais. Então é quase que aquele enólogo, assim, que cuida do vinho, é exatamente o catador que cuida do azeite e o mestre de lagar. E a gente começou a produzir azeites de extrema qualidade, e o nosso foco nunca foi alta produtividade, sempre foi altíssima qualidade, ou seja, a gente nunca abriu mão de ter um azeite de qualidade superior. Só que a gente nunca imaginou o que aconteceu esse ano, né? Que a gente mandou os nossos 2 azeites que a gente produziu esse ano, que foi o monovarietal Coronaik. Monovarietal é azeite feito de uma variedade só de azeitona, né? Nesse caso, a variedade grega Coronaik. Existem mais de 1000 variedades de azeitona. E existem variedades de azeitonas de mesa, que são diferentes das azeitonas de azeite. O nosso foco é só a produção de azeite, não é a produção de azeitona em conserva, por exemplo, azeitonas de mesa. E um blend que a gente produziu, o blend daí é uma mistura de diferentes varietais. A gente fez um blend entre Arbosana e Arbequina, que são 2 varietais espanholas, e a Coronaik, que é uma varietal grega. E a gente mandou esses 2 azeites que nós produzimos esse ano para o Evo IOC Itália, que é o Oscar do azeite mundial, onde os grandes produtores de azeites no mundo inteiro enviam, e pensem em todas as marcas mais famosas de azeite, eles estavam lá, porque todos mandam os azeites para essa premiação, porque ela é muito reconhecida. Imaginem que são 29 juízes internacionais, de painel internacional, de 10 países diferentes, todas as avaliações às cegas, eles não veem embalagem, eles não veem o país, eles não sabem a varietal daquela azeitona. E os nossos 2 azeites, 2021, os 2 ganharam medalha de ouro, que é o mais alto nível da primeira etapa do prêmio. E os 2 azeites ainda foram selecionados para a final de hemisfério. No mundo inteiro, eles selecionaram somente 12 azeites para essa final. Imaginem que de 12 azeites do mundo que foram selecionados, 2 eram nossos. Então era quase que inacreditável, né? Nós estávamos na 3ª produção do azeite e já como finalistas do hemisfério sul. E o nosso azeite blend, que é o azeite blend dessas 3 varietais que eu comentei com vocês, venceu esse prêmio e ele se tornou aí o melhor azeite blend do hemisfério sul, produzido aqui em Viamão, do ladinho de Porto Alegre. Então foi uma live direto da Itália, o prêmio, e a gente ficou muito feliz, e os avaliadores estão comprando nossos azeites, a gente está mandando via DHL para a Itália, porque depois que os caras sabem qual é o azeite, eles contatam os produtores para comprar esse azeite, né? Para eles ficou mais caro o transporte agora, para chegar até lá. Então, foi um baita resultado, a gente foi recebido, inclusive, pelo governador do estado do Rio Grande do Sul, que fez uma homenagem para nós em função de a gente trazer esse caneco dessa premiação internacional para o Rio Grande do Sul, que tem aí excelentes azeites, mas além de ter excelentes azeites, agora tem o melhor azeite blend do hemisfério sul, avaliado sobre um dos principais painéis internacionais de avaliação. Então, vou abrir aí para perguntas, agradeço a disponibilidade de vocês e fico à disposição dos senhores e dos amigos. Espero que tenha trazido algumas novidades. Né? Ótimo, Rafael. Quer dizer que é uma história comprida, longa, né, mas de extremo sucesso, porque, quer dizer, eu sempre comparo vocês ao Randon, entendeu? Porque o Randon é uma espécie de Midas, né? Tudo que ele faz dá certo, né? Quando faz queijo. Aliás, eu acho que o Randon está produzindo também azeite de oliva. Né? Tá, sim, em Vacaria. Em Vacaria, mas eu não sei, eu acho que as oliveiras não são dele. Eu acho que ele compra a azeitona para produzir o azeite. Mas, enfim, eu quero dizer para as pessoas, para todo mundo ficar enciumado, né, que eu uma vez ganhei de ti o vidro do azeite produzido, e é muito bom. Entendeu? É realmente uma delícia. E a pergunta que, obviamente, não vai faltar é assim, como é que se pode adquirir esse azeite? Ele tem a venda aqui, comercialmente, aqui no estado do Rio Grande do Sul?
Tem um lugar onde vocês vendem isso? Sim. Ele é um que as pessoas produto interessadas possam comprar? Exato. Ele é um produto de baixa tiragem, né? A gente sempre fala de edição limitada sempre, né? Porém, ele tem alguns locais em Porto Alegre, por exemplo. A gente está despachando hoje para todo o Brasil, né? Via contato direto com a Quinta da Estância ou com a Estância das Oliveiras. A gente despacha para qualquer lugar. Mas em Porto Alegre, especificamente, tem na Banca do Holandês, tem na Banca 43, também do Mercado Público, tem no Armazém do Importado, no Padre Chagas, tem na Decanter, na Lucas de Oliveira, e tem no Empório C, se eu não me engano, é na Floresta. Então tem nesses pontos que ficam disponíveis para venda, além do que a gente também tem essa experiência aqui, né? Que é uma outra coisa que eu não cheguei a comentar, que a Estância das Oliveiras, ela também abriu para o olivoturismo, para trazer experiência para as pessoas relacionadas à oliveira. Sim. Então a gente criou ali um conceito que é a primeira instância de olivoturismo do Brasil, exclusiva para membros. Então, só membros podem participar. É como aqui, né? Como amigos. Exatamente. Mas o legal é que tu não paga por mês para ser membro, nem nada disso. Tu paga pela experiência que tu queres participar. Então, tu entra no Instagram da Estância das Oliveiras e no link da bio, o link da bio ele fica logo abaixo do logotipo do Instagram. E ali tu clica no linkzinho, tu te cadastra, coloca os teus dados ali, e tu vai receber um e-mail meu, te aceitando como membro e te mandando o calendário do mês de experiências. E esse calendário do mês é recheado de um monte de coisa. Então eu estava comentando com o Presser e com o restante do pessoal que tinha chegado um pouquinho mais cedo, antes da gente começar a gravação, de que agora a gente vai começar almoços temáticos homenageando países produtores de azeite, por exemplo. Então, no próximo sábado, dia 17, a gente vai ter o almoço grego, onde, inclusive, além dos pratos, a gente tem o chefe de cozinha, que é o chefe Johnny Peterson. A gente faz 4 pratos, né, incluindo sobremesa, como uma experiência gastronômica, mas, além disso, a gente vai fazer também a cerimônia da quebra dos pratos gregos. Depois vai ter visitação no lagar, para ver como é que a gente produz o azeite. Vai ter degustação do azeite premiado, lá na Itália. E, no final de tarde, ainda tem ali um pôr do sol magnífico, acompanhado de um DJ e de um violinista no pôr do sol. Então são experiências diferentes que a gente tem, sempre sábados e domingos, e basta fazer esse cadastro de membros, é bem fácil, e participar desses encontros aí diferentes. E lá também tem os azeites e tem a experiência de tomar direto lá do tambor, né, da onde fica o compartimento maior de azeites. A gente tem ânforas também, que os membros podem comprar, as ânforas de 700 ml, 750, tu leva para casa, terminou teu azeite, tu pode voltar e recarregar a ânfora, e tu pode fazer mesclas de blends únicos, tu pode criar o blend, tu vai lá no barril direto, e tu faz, eu quero tanto desse aqui, misturado com esse, e tu faz um azeite único teu. Então são diversas experiências diferentes aí que a gente tem também nessa parte da olivicultura, né? Muito bom, excelente iniciativa. Renato Zucchetti, por favor. Boa noite para todos. Fico muito feliz com o teu sucesso, o sucesso da empresa e de toda a família. Eu tenho uma curiosidade. Ela sendo uma planta desértica, e nós aqui no Rio Grande do Sul, o período de floração é setembro, e setembro se caracteriza por um mês extremamente chuvoso, com altas precipitações. Isso influencia a cada safra de vocês? Tipo vinho? Cada ano é uma safra diferente? Sim, perfeito, Renato. Muito boa pergunta. Sim, para o bem e para o mal, né? Então, ela influencia, sim. Uma questão muito importante é a questão da chuva durante a polinização, né? Que nesse período a gente tem uma janela temporal ali de uns 15 a 20 dias, que é determinante para a questão da produção da oliva. Então, a polinização da oliveira é diferente da maior parte das plantas, assim. Ela se dá muito mais pelo vento do que a ação de insetos. Porém, quando há chuva, essa polinização ela acaba sendo prejudicada e as flores acabam antecipando a sua queda. Então, tu tem uma baixa produtividade em função do índice de pluviosidade. Então, isso interfere, sim. Só que a gente tem um ganho nesse lado também, comparando com outros países mais desérticos, como Grécia, por exemplo, a região ali de Israel e outros pontos, é que a gente tem muita matéria orgânica, né? Com isso a gente consegue também um crescimento de planta muito mais vigoroso. Então, enquanto na Europa
a média de colheita por árvore gira em torno de 17 a 20 quilos. No Brasil, a nossa média é de 40 quilos de azeitona de qualidade por árvore. Então, realmente, os europeus eles estão muito preocupados com esse crescimento brasileiro, não só relacionado à qualidade, mas também à produtividade das frutas, né? Então, sim, tem um impacto. Existe um impacto forte também com relação à falta de frio. Ela precisa de um período de dormência, a oliveira, para dar produtividade também. Então, tem anos que não tem frio. Há 2 anos atrás, por exemplo, foi um ano que não teve frio e a gente não produziu quase nada. Então, isso dá impacto direto na produtividade também. Então, tem várias questões que interferem, né? Então, por exemplo, a questão de traças. A gente tem um índice de traças no Brasil muito maior do que o europeu. Mas também a gente tem técnica, né? Então, isso é uma loucura, essa questão da tecnologia, né? A gente adquiriu de São Paulo, imagina, eram ovos de vespas que comem traças. É quase aquela brincadeira de que o cara bota as cobras para comer o sapo, daí tem milhares de cobras, e o cara bota as águias para comer as cobras, tem milhares de águias. Isso não acontece nesse caso, porque esses animais eles vivem 24 horas, eles não se reproduzem. Então são vespas que são do tamanho de uma mosca da fruta. Tu compra os ovos em cartelas e eles já vêm com a data de eclosão. Tu acredita? E eu sou aquele cara, eu sou aquele método alemão, né? Eu botei ele dentro de um vidrinho para ver se ele ia nascer no dia, né? E tu coloca essas cápsulas, é como se fossem folhas pendurados no olival. E naquele dia X nascem de verdade as vespas. Elas saem, comem as traças e no outro dia elas estão mortas. Então elas trabalham como quase que um biocontrolador das pragas, né? Além disso, a gente tem, por exemplo, a formiga. Formiga é um outro negócio que interfere muito na produção da oliveira. Eu tenho um exército de 240 angulistas, galinhas da Angola, que estão bem gordinhas, comendo formiga no meio do pomar de oliveiras, dos olivais. Então, isso a gente toca também. Tem o lado ruim com relação à questão do clima, mas tem o lado bom com relação à questão do clima também. Ok. Rafael, me diz uma coisa. Você chegaram a desenvolver alguma muda de oliveira? A gente fez alguns testes em parceria com a Embrapa também. A gente tem algumas mudas que são testes, que são mudas adaptadas e que a gente está ainda testando. A gente não tem ainda nenhum nome da muda, da espécie, né? Mas a gente está fazendo testes de adaptação, exatamente para melhorar. Além desses testes de adaptação, a gente também começou a desenvolver técnicas que são bem comuns nos citros e que na olivicultura não existia, que é a utilização de enxertos. Então, exatamente, a gente teve espécies de oliveiras que não se adaptaram à nossa região, que elas não produzem. Ela é uma árvore linda, gigante, e não produz. E daí o pessoal não arranca, vende para floricultura, e a gente não, a gente vai utilizar ela como cavalo e fazer enxerto de outra árvore nela, de outra espécie de oliva, e deu certo. Meu pai fez essa técnica e conseguiu produzir outra azeitona naquele cavalo daquela oliveira, e com isso tu ganhou 5, 6 anos, né? Nessa brincadeira. Ótimo. Antenor Ferrari, por favor. Olha, eu prestei atenção na tua palestra. Se você na conferência falar melhor que isso, vai ser uma sumidade, porque conseguiu colocar com perfeição todos os seus pontos de vista. Uma brincadeira antes, quando falar na questão indígena, na cultura indígena, coisa parecida, eu fico impressionado porque até hoje a gente não tem nenhuma possibilidade de saber quem é que comprou as terras dos indígenas brasileiros, que eram proprietários de todas, né? E os coitados hoje não têm sequer terra, né, para poder produzir. Eles estão sendo sempre guardados como intrusos, quando na verdade são os verdadeiros proprietários. Mas a mim começou a me chamar a atenção a questão do azeite, especialmente o azeite extra virgem, por questão de saúde. E eu observei que você não abordou essa questão, né? A gente sabe que a gordura, especialmente a gordura da azeite extra virgem, ela é fundamental para as questões de colesterol, triglicerídeos
mas sobretudo para abastecer o nosso cérebro, que, segundo dizem, 90% dele é composto de gordura. E o mundo está ansioso, né, para acabar com todos os tipos de gorduras, especialmente as gorduras trans, aquelas gorduras ruins que a gente fala, e quanto ele está ansioso para também propagar a necessidade da ingestão de gorduras de boa qualidade. E eu vi que tu não abordaste isso. Tem alguma atividade que vocês exercem no ambiente lá que possa se reportar a isso? Perfeito, Ferrari, eu acho que muito importante. Realmente é uma parte que eu não abordei em função do pouco tempo ali de 2 grandes temas que a gente tinha que elaborar, mas me passei. Não, é impressionante os fatores fitoterápicos que o azeite de oliva extra virgem, e muito bem colocado pelo Ferrari, porque a gente tem vários azeites de oliva, né? A gente tem os azeites de oliva lampantes, que se dizem, que são azeites lubrificantes, e todos aqueles reportagens que a gente vê de azeites adulterados, a maior parte deles é exatamente esse azeite lampante que os caras estão vendendo como azeite extra virgem de oliva, então isso é muito preocupante. Sempre que tu vê um azeite de oliva extra virgem com preço muito reduzido, desconfie, porque não tem viabilidade econômica tu produzir. Mas o que diferencia um azeite extra virgem de um azeite virgem, por exemplo? Então, o azeite extra virgem, sempre se diz a primeira prensa, é a primeira extração de azeite de uma oliveira, de uma azeitona. Ou seja, tu colocou a azeitona recém-colhida e a primeira extração a frio, porque não existe nenhum tipo de calor colocado ali para incentivar essa extração, que tu realiza. Então, é um azeite de altíssima qualidade, normalmente com um índice de acidez que vai de 0,10 a 0,80. Acima de 0,80 ele deixa de ser extra virgem, ele passa a ser azeite de oliva comum. Ele tem um peróxido, isso é bem importante também, porque o peróxido ele vai dar a longevidade do teu azeite. Então, vamos dizer que vocês estão na gôndola do supermercado. O que eu vou olhar para comprar um bom azeite? Ponto 1, acidez. De 0,10 a 0,30 é o ideal. São os de melhor qualidade. Ponto 2, peróxido. De menor acidez. De menor acidez. Quanto menor acidez, melhor é o azeite. De 0,10 a 0,30. 0,2 de acidez, é possível? Isso. É sim, é 0,20. É que é 0,2 é 0,20. É a mesma coisa. 0,1 seria o 0,10, né, que eu digo. Então é 0,1%, que é o menor, é 0,10. E 0,8 seria o 0,80. Porque na realidade tem um número a mais ali atrás da vírgula. E então 0,10 a 0,80, então tu tens azeites de 0,30, 0,20 de excelente qualidade. O peróxido vai de 0 a 20. O peróxido também, quanto menor ele é, melhor é o azeite. Ele vai dar a longevidade do teu azeite, quanto tempo ele vai durar ao longo do tempo. Então, por exemplo, o nosso azeite que ganhou, ele tem 0,16 de acidez, ou seja, 0,16. Ele tem 5 de peróxido muito, muito pequeno. Ele vai dar uma longevidade ali na garrafa de 2 anos de manutenção das propriedades desse azeite. E o terceiro ponto é quando ele foi extraído, ou seja, o azeite ele é o inverso de alguns vinhos. Alguns vinhos, quanto mais guardados, melhores eles ficam. O azeite, quanto mais jovem ele for, melhor ele é. Então, sempre busquem um azeite da safra do ano. Por isso que existe uma diferença abismal de azeites importados dos azeites brasileiros em termos de qualidade. Falando que a qualidade melhor é do brasileiro. Por causa exatamente desse período. Normalmente a Europa ela exporta o azeite deles 1 ano depois da sua produção, porque eles sabem o que é bom, eles têm uma educação de paladar diferente da nossa. Não é porque nós somos desqualificados, né? É porque a gente tem uma evolução de paladar. Imaginem que no vinho, essa educação de paladar ocorreu lá atrás. Vocês se lembram, quando a gente ficava de boca roxa, todo mundo faceiro, com aqueles garrafões grandões, ainda é uma delícia, né, aqueles vinhos coloniais, mas a gente partiu para um vinho fino, um vinho que tu sabe a casta do vinho, a qualidade, tudo mais. E isso também aconteceu com os espumantes. E isso está acontecendo com o café. Isso vai acontecer com o chocolate.
de valorização de produtos de mais alta qualidade. Isso está acontecendo com o azeite. Então a gente está fazendo uma educação. A cerveja está acontecendo com a cerveja. Antigamente o cara tomava cerveja que fosse, agora o cara tem um monte de tipo de cerveja, cerveja gourmet, cerveja artesanal. Então o pessoal acaba tendo uma educação de paladar diferenciada, né? Isso está acontecendo com o azeite também. Então o Ferrari colocou muito bem com relação às propriedades não só do azeite relacionado à gordura, mas também dos subprodutos do azeite. Isso é bem importante. Por exemplo, o chá de folha de oliveira, ele tem fatores fitoterápicos importantíssimos de reduzir a pressão arterial, de reduzir até índice de gordura corporal. Ele tem um fator de emagrecimento, o chá de folha de oliveira, né? Então, a gente produz, além do azeite, a gente tem subprodutos, né? A gente tem o chá de folha de oliveira, a gente tem sabonete de azeite de oliva para hidratação corporal, a gente tem sabonete com folha de oliveira para trazer essa questão fitoterápica também, a gente tem sal de banho com folha de oliveira. Então a gente tem vários outros produtos que permeiam a produção do azeite também e que trazem também a saúde para a qualidade de vida, né, como um todo da população. Então bem importante essa questão da saúde relacionada a essa gordura, né, porque há anos atrás era aquela corrida contra a gordura, né, o ovo virou vilão e vários outros depois acabaram retomando e mostrando que não, que nem toda essa correria era inadequada, né? E os fatores que eram mais agressivos eram aqueles que estavam sendo, na época, há 20, 30 anos atrás, vendidos como saudáveis, que são exatamente as gorduras mais industriais, assim. E as naturais agora estão sendo valorizadas. Então, realmente, o azeite de oliva é um diferencial para a qualidade de vida gigantesco. Tá bem. Rafael, uma pergunta. Não, Vladimir Ortiz se escreveu aí, por favor. Vai lá, Vladimir. Rafael, realmente a tua apresentação, eu que não tive a oportunidade ainda de fazer uma visita na empresa de vocês, me deixou extasiado e altamente motivado, não é? Porque eu, depois de ouvi-lo, né, excelente performance, inclusive, né, na sua narrativa, mas, fundamentalmente, saber que nós temos aqui no estado, e aqui, perto de Porto Alegre, uma empresa com tantas virtudes, né, que realmente você conseguiu demonstrar que é possível ter desenvolvimento, mexendo na economia com sustentabilidade. Tá? Muito interessante, inclusive, o teu conhecimento, né? Trazendo o histórico das questões ambientais no país e no mundo, né? Desde Estocolmo 72, passando pela Rio 92, realmente isso demonstra o envolvimento da empresa de vocês, né? Fora os aspectos, né, que você comentou, né, da relação educacional, da questão do índio, né? Realmente, meus parabéns. E tão logo essa pandemia aí me libere para sair, primeira coisa que eu vou fazer não é viajar para longe, é viajar, né, chegar até a empresa de vocês e passar. Eu acho que dá para passar um dia lá. Então, realmente, ter um cenário. Então, vou pegar mais umas dicas com o Presser. Mas eu tive a oportunidade de anos atrás, né, de ir ao Alentejo, né, e estive lá em Évora e conheci naquela região lá, que é a região que tem mais oliveiras em Portugal, e tu falasses aí que tens os animais, né, que ficam comendo as formigas. Eu não sei qual era a função, por isso que eu quero te perguntar, que lá eu percebi que junto às oliveiras havia sempre uma quantidade enorme de ovelhas, né? Eu não sei se a função é a mesma, ou é para mexer no solo, qual a relação. Essa é uma questão. E a outra ou eu não percebi, ou tu não deixasse claro, essas primeiras mudas de vocês,
elas vieram da onde, né? As experiências maiores, vocês trouxeram da onde, de que país, né? Que conseguiram uma melhor adaptação aqui. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Ortiz, pela gentileza. Vai ser um prazer recebê-lo aqui. Estamos de porteiras abertas, aí com todos os protocolos, então fique bem tranquilo. Temos todo o cuidado do mundo. Até a questão dos protocolos eu nem comentei, né? Depois eu comento antes do final sobre essa parte dos protocolos do Covid. Né? Bom, com relação à alvinicultura, a alvinicultura ela tradicionalmente é utilizada no plantio de oliveiras como uma cultura consorciada. Então, tu tens uma mesma área e tu tens duas rendas com essa área. Então, tu tem a renda com o ovino e tu tem a renda com a oliveira. E tu tem um ajuste com relação ao ovino também das áreas de pastagem, ou seja, tu não precisa fazer corte da pastagem, que tradicionalmente tu tem que reduzir as áreas de pastagem para a oliveira conseguir se desenvolver. Tu não pode deixar mato alto, por exemplo, para que ela consiga se desenvolver. Ela tem que ser graminha rala. Então, ao invés de tu utilizar uma roçadeira com corte e desperdício de matéria orgânica, tu transforma essa matéria orgânica numa carne deliciosa, que é a carne de ovelha, né? Então, isso acaba trazendo um benefício. A gente já tentou um sistema de consorciado, mas é impressionante as ovelhas brasileiras, né? Elas são ligeiras. As ovelhas, primeiro, que tu tem que fazer manejos de 15 minutos no máximo, para que elas não se incentivem a comer as folhas das oliveiras ou até mesmo a casca. E nós fizemos diferente, a gente ainda importou da Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem uma tradição de produção também de azeite e de sistemas consorciados, tá, com ovinos. E eles têm um sistema de buçal lá na Nova Zelândia, que ele é muito legal, porque ele não agride o animal. Tu coloca tipo um buçalzinho, que quando o animal levanta a cabeça para comer a folha, aquele buçal abaixa. E daí ele não consegue comer. E quando ele baixa para comer o pasto, ele levanta. Quando toca no pasto, ele come pasto à vontade. Só que tu acredita que a gente colocou, uma semana deu certo. E as ovelhas começaram a se juntar e uma tirar da outra. Eu falo, brasileiro não é para amadores, o Brasil não é para amadores. E não deu certo. Então, a gente teve que tirar as ovelhas. Então, a gente tem as nossas ovelhas ainda em campos separados das áreas onde a gente tem a olivicultura. Porém, tem um adendo também, que é a questão de que os nossos pomares ainda são jovens no Brasil, né? Os nossos pomares ali, o nosso pomar mais antigo tem 14 anos, é relativamente jovem. Então, os pomares do Alentejo, por exemplo, eles têm centenas de anos. Então, são árvores mais maduras, que com certeza eu acho que diminui a atração da ovelha, e no futuro a gente vai poder utilizar também esse sistema consorciado, né? E a segunda pergunta com relação às mudas, a gente trouxe uma parte do Uruguai, no início lá atrás, e hoje a gente adquire as mudas do Rio Grande do Sul mesmo, que tem uma empresa gaúcha que produz as mudas, que é a Tecnoplanta, e que tem uma qualidade genética bem legal, assim. Então eles são parceiros nossos e nos fornecem as mudas para as nossas áreas de plantio atual, né? Então a gente consegue valorizar, a gente sempre valoriza muito o que é daqui. Inclusive o nosso lagar, todo o equipamento que nós temos, que outras empresas optam por comprar equipamentos italianos, equipamentos importados, a gente comprou um equipamento de Santa Catarina, de uma empresa que estava começando a investir nesse segmento e desenvolver o produto, e a gente produziu o melhor azeite de oliva blend do Hemisfério Sul neste equipamento. Então isso mostra realmente de que o Brasil tem realmente, apesar do terreno mais árido ao empreendedorismo, a gente tem empresários e empresas que superam esses desafios e conseguem produzir produtos e serviços de qualidade superior. Então, muito legal as perguntas, e a gente trabalha nesse formato. A variedade... Rafael, tu fica... Oi. A variedade de cepas é muito grande? Bem grandes, assim, existem mais de 1000 tipos, né? Na nossa pesquisa, a gente pesquisou 37 varietais. Dos 37, 7 se adaptaram com uma melhor qualidade, 3 com destaque. Os destaques é exatamente a Arbosana, a Arbequina e a Coroneik, que são as principais que têm maior índice de produção e uma qualidade muito boa de azeitona também. Obrigado. E você só tem essas 3 agora? Ou tem Não. mais outras? A gente tem as 37 ainda. A gente tem as 37 árvores. Então, agora, claro que tem espécies que demoram um pouco mais a produzir, tipo a picual, a frontoio. A frontoio é uma espécie que ainda não se adaptou à nossa
região. Então, a gente não consegue uma produtividade nessa espécie aqui. Mas a picual é uma espécie que demora um pouco mais para produtividade. Então, a gente está ainda engatinhando, assim, em termos de pesquisa, 15 anos só, né? Fazendo pesquisa, mas já estamos com bons resultados aí no produto final. Tá bem. Ok. Bom, e não havendo mais nenhuma pergunta, acho que a gente pode ir caminhando, né, para o nosso encerramento. Enfim, não poderia, e solicito, né, Rafael, que transmita também aos teus pais, ao Lucídio e à Sônia, um abraço nosso, né? Porque, enfim, tu vê só, eles tinham uma ideia de criar os filhos, né, como, na realidade, eles, no passado, tiveram a oportunidade de serem criados, né, de conviver lá em Passo Fundo. Né? E quer dizer que foram muito além disso, né? Quer dizer, além de... enfim, eu não conheço os 3 filhos, eu conheço a tia Rafael e eu conheço o que é o mais velho, né? Enfim, e vi que com a dedicação que vocês tiveram, né, para poder levar esse projeto da Quinta da Estância em frente, né? E realmente, como eu disse, né, sempre muito exitoso, né? E também assim muito cuidadoso, porque além do lugar ser um lugar muito bonito, né, presta um bom serviço às pessoas que visitam, né? E se vê uma dedicação muito grande de vocês, né, para a manutenção daquela área. Né? Então, por favor, encaminhe lá o Licídio e a Sônia o nosso afetuoso abraço. Né? E passo a Paulo Regis para ele fazer aí a finalização, né? Cumprimentando os nossos participantes, enfim. Né? Obrigado, Presser. Rafael Citone Gelser, nós queremos agradecer a tua generosidade em aceitar esse convite, tá? Enaltecer e parabenizar a trajetória de sucesso da Quinta da Estância, da Estância das Oliveiras. É um orgulho para nós, gaúchos, tá? Um orgulho para o Brasil, nós termos uma empresa que hoje se destaca e a ela foi concedido um prêmio de destaque na produção de azeite de oliva extra virgem, prêmio. Amigos, registramos e agradecemos a presença do professor Sérgio Roberto Abreu, foi comandante da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, esteve conosco hoje acompanhando os trabalhos, a senhora Altair de Conto, que é a instrutora do IMAMA, a Maria Marta, o mestre Tiago Jardim, o professor engenheiro Eurico Rodrigues, está nos acompanhando do Rio de Janeiro, a advogada Suzete da Costa, Heloísa Machado Rosa da Silva, o arquiteto e urbanista Cláudio Fischer, volte sempre, um prazer estar conosco, Fischer, e a engenheira Maria Lúcia Coelho Silva. Registramos também que na próxima segunda-feira, dia 19, neste mesmo horário, das 18 às 19 horas, nós vamos contar com a palestra do maestro Evandro Matê, que é regente da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e também diretor artístico. Ele vai falar sobre o poder transformador da música. Estão todos convidados. Agradecemos a presença de todos e desejamos muita saúde. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, obrigado a todos. Parabéns, Rafael. Parabéns. Excelente, muito bom. Que bom que gostaram. Também, Muito excelente. obrigado. Valeu. Bom o Instagram, né? Todo mundo no Instagram agora.